verdade, é porque são limites necessários. Porque uma terra sem lei vira uma selva em que vence o mais forte. As leis poderão, eventualmente, não ser as melhores, mas a verdade é que sem elas seria muito difícil a sociedade subsistir. E quando estamos a pensar em lei e a pensar sobre a lei de Deus, mais ainda. É verdade que os cristãos, em geral, não têm um grande apreço pela lei, porque tendo entendido que a salvação vem pela graça de Deus por meio da fé e compreendendo que ninguém pode ser salvo pela observância da lei, aprenderam de alguma maneira, erradamente, a achar que a lei não era importante. Mas, irmãos, a lei não foi dada em momento algum visando a salvação. Em ocasião nenhuma a lei foi dada visando a salvação. A lei foi dada pelo Senhor a um povo que precisava, evidentemente, de ter lei. Temos uma multidão, e os irmãos já sabem, porque estamos a acompanhar e estamos a fazer o estudo, uma multidão que saiu da terra do Egito. Era um grupo que tinha laços familiares significativos, representava o mesmo povo, vindos da mesma família, descendentes de um mesmo homem, Israel, e daí que se chamam israelitas. Mas são 12 tribos, ao todo, entre 2 e 3 milhões de pessoas, e que viviam em estado de servidão sob o domínio dos egípcios, e, portanto, não existe qualquer sentido de organização dentro deste povo. Este povo é, neste momento, um bando muito grande no deserto, sem uma direção clara, sem uma orientação para a forma de viver. Então, é necessário e obrigatório que o Senhor transmita ao povo alguma orientação. E esta lei é esta orientação. Apenas recordando com os irmãos, lembramos a direção, portanto, o mapa, estamos aqui embaixo, no sul da península do Sinai, junto àquela montanha que o Senhor separou, o monte de Deus, onde Moisés inicialmente tinha tido a visão. Este monte, hoje chamado Jebal Musa, é uma montanha, enfim, com algum aspecto assustador, principalmente depois de andar muito tempo num deserto que era essencialmente plano. Eles chegam e ali estão. Tiveram uma primeira experiência. Deus chama o povo e diz: preparem-se, 3 dias de preparação, várias coisas envolvidas na preparação. Cheguem-se, eu vou falar convosco diretamente, nada de intermediários. Deus fala, o povo ouve. E o povo chegou junto à montanha, a montanha estremeceu, a montanha fumegou, a nuvem da presença do Senhor está sobre a montanha, e Deus falou e o povo ouviu. E Deus transmitiu a base da relação que devia ter com o povo, naquilo que nós conhecemos como os 10 mandamentos. Mas ao fim desta experiência o povo disse a Moisés: isto é muito complicado. Isto é muito complicado. Isto de ouvir diretamente a Deus, é bonito, é muito interessante, é fantástico, extraordinário, mas olha, vamos fazer isto de outra maneira. Sobes tu a montanha, vais lá para o meio, vais lá aguentas o susto sozinho, e nós ficamos aqui e ouvimos e recebemos o que tu vieres dizer-nos, e não há problema nenhum. E é isso que realmente vai acontecer. Moisés vai subir a montanha, e agora durante 40 dias e 40 noites ele vai estar ali, e ele vai receber do Senhor toda a lei que diz respeito a 2 coisas essenciais, e nós vamos trabalhar todo o material da lei, resumindo todo este material da lei, irmãos, em 2 princípios básicos, seguindo a orientação de Jesus. Porque Jesus resumiu a lei toda em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amarás o Senhor teu Deus todas as tuas forças, todo o teu entendimento, todo o teu coração, enfim, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Foi assim que Jesus resumiu a lei. E nós vamos resumir a lei desta maneira. Eu trago aos irmãos o esboço para que possam saber como é que nós vamos trabalhar. Vamos trabalhar da seguinte maneira: amar a Deus, amar ao próximo. No que diz respeito ao relacionamento com Deus, porque foi o Senhor deu, como é que o povo podia andar com Ele, nós vamos resumir isto em 3 aulas, uma que fala sobre sacrifícios e festas, outra que vai falar sobre o local onde tudo isto deveria acontecer principalmente, que era o tabernáculo, e em terceiro, quem devia pôr em prática todas estas coisas como liderança, que era o sacerdócio. E depois, pensando a respeito do amor ao próximo, nós vamos ler
vamos procurar entender um grande conjunto de regras e de leis que o Senhor deu, pensando primeiro na justiça e no trabalho, pensando na situação daqueles que poderiam ser considerados em situação mais difícil na comunidade, as mulheres, os pobres, os estrangeiros, e depois falando também sobre a saúde e a alimentação. E desta maneira nós esperamos cobrir, digamos, todo o material da lei, de forma resumida, é claro. Mas seguindo, digamos, um esboço daquilo que Jesus nos deu, vamos trabalhar todo este material. O material que vamos trabalhar, irmãos, encontra-se no livro de Êxodo, segunda parte do livro, a partir do capítulo 19, 20. Vamos ver todo o livro de Levítico, parte do livro de Números e o resumo ou a condensação na repetição da lei em Deuteronômio, ou seja, é muito material. Mas, enfim, resumido para que nós possamos compreender. E vamos começar então hoje com este primeiro entendimento sobre a lei, concentrados no primeiro mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas, e compreendendo que Deus deu ao seu povo dois conjuntos de cerimónias que serviriam para a relação com Deus, os sacrifícios e as festas. Peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Levítico capítulo 1. Levítico capítulo 1, terceiro livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico. Como o próprio nome indica, o livro de Levítico é um livro dirigido aos levitas, ou à tribo de Levi, que é a tribo que vai ser separada por Deus para o trabalho sacerdotal. Nós já teremos que ver um bocadinho mais à frente como é que isto vai acontecer, porque é que esta tribo vai ser separada, porque antes nós já vimos que em princípio o trabalho sacerdotal era feito por cada família, em cada família o primogênito tinha a função sacerdotal. Mas a certa altura o Senhor vai fazer uma troca, uma substituição dos primogênitos de cada família por uma tribo inteira, que será a tribo de Levi. E isto vai ter a ver com a postura que a tribo de Levi teve a certa altura, num certo momento crítico da vida do povo. A tribo de Levi toma uma posição clara diante de Deus e o Senhor recompensa esta tribo com esta responsabilidade de fazerem este trabalho. Levítico capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, ofereceis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha, à porta da tenda da congregação a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. E porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito por ele, para a sua expiação. E depois degolará o bezerro perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue e espargirão o sangue à roda sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação. Então esfolará o holocausto e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, os sacerdotes, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça, o redenho, sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém a sua fraçura e as suas pernas lavar-se-ão com água, e o sacerdote tudo isto queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Sacrifícios. A lista dos sacrifícios já encontrada em Levítico do capítulo 1 até o capítulo 7. E, resumindo, nós podemos dizer que tínhamos 4 tipos principais de sacrifícios. O holocausto, a oferta de manjares, a oferta pacífica e a oferta pelo pecado. O holocausto, irmãos, era o tipo mais comum de sacrifício. Era um tipo mais geral de sacrifício. E era feito sistematicamente no templo, primeiramente no tabernáculo, depois no templo, 2 vezes por dia. Havia o holocausto da manhã, havia o holocausto da tarde. E era neste momento que normalmente o sacerdote trazia uma bênção ao povo. E os irmãos, quando lerem em qualquer momento, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, que fala a respeito da hora do sacrifício da manhã ou da hora do sacrifício da tarde, os irmãos estão a ouvir falar de um holocausto. O que é que o holocausto tinha de especial? Era um sacrifício para expiação, como os irmãos acabaram de ler, ou seja, para expiação significava a morte no lugar de, portanto havia uma noção de pecado, e o ofertante devia colocar a sua mão sobre a cabeça do animal para desta forma como que transferir o seu pecado. Mas a característica principal do holocausto
é que este era um sacrifício que era queimado por completo. Não sobrava nada. Nenhuma parte do holocausto sobrava. Todo o animal era partido e colocado sobre o altar e todo ele era queimado. Só sobrava cinza. Nos outros tipos de sacrifício que envolviam animais, parte da carne era tirada, parte era dada aos sacerdotes e parte, inclusive, podia ser usada numa refeição que o indivíduo ia fazer, individual ou com a sua família, no próprio local de culto, no próprio recinto de adoração. Mas o holocausto não. Era uma oferta completamente entregue ao Senhor e, portanto, ela era queimada por completo. Esta oferta ficou conhecida como oferta queimada, exatamente por causa disso, porque ela se queimava toda e não sobrava nada. É o holocausto que os irmãos têm como base nas ofertas anteriores. O holocausto era um estabelecer pela lei da continuidade daquilo que era a prática habitual do povo. Então, cada vez que Abraão fez um sacrifício ao Senhor, ele queimou o animal inteiro. Quando ele subiu lá no monte para sacrificar o seu filho e Deus deu um carneiro, ele queimou o carneiro inteiro. Quando Jacó fizeram altares, eles fizeram sempre isto. Portanto, esta era a prática habitual e tradicional do povo de Israel. E, portanto, o holocausto passou a ser um pecado, aliás, um sacrifício por expiação, em que o animal era consumido totalmente pelo fogo e não precisava ser nada específico. A pessoa não tinha que ter um pecado específico para confessar. Ela apenas chegava e trazia o holocausto à presença do Senhor de forma voluntária. O segundo tipo de oferta era a oferta de manjares. Nós não vamos ler os textos todos porque isto demoraria imenso tempo, mas os irmãos têm aí a referência, se quiserem depois olhar em casa. Aparece no capítulo 2 de Levítico. Era a única oferta que não constava de animais. Era uma oferta que era vegetal, constituída por farinha pura, mas também por bolos cozidos, nos quais havia, entre outras coisas, azeite e incenso. Era uma oferta de gratidão e consagração para louvor do Senhor pela sua bondade. E reconhecia que as colheitas eram obra de Deus, abençoando o seu povo. Então, a oferta de manjares era parte do produto da terra, normalmente utilizando o primeiro dos produtos que eram colhidos. A partir deles era moída não somente a farinha, mas até bolos cozidos para poder entregar ao Senhor e apresentar. Esta oferta eventualmente poderia ser em parte queimada, em parte ela era preservada para a alimentação dos sacerdotes. É interessante aqui a oferta de manjares nós lembrarmos um aspecto que é o primeiro sacrifício que nós lembramos que foi levantado e que criou logo ali uma barreira de comunhão entre irmãos e também com Deus, a oferta de Caim e de Abel. Algumas pessoas dizem assim: Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou a de Caim porque Abel sacrificou um animal e Caim levou do fruto da terra. A oferta de manjares nega esta interpretação. O problema da oferta de Caim não foi o conteúdo, foi o coração, foi a atitude. Abel era pastor de ovelhas, é natural que ele trouxesse uma ovelha. Caim era agricultor, era natural que ele trouxesse do produto do seu trabalho. O problema não foi esse, foi a atitude que ele tinha no seu coração, foi a forma como ele trouxe ao Senhor aquilo que ele trouxe. A prova de que o problema não era o conteúdo é que a oferta de manjares era de produtos do campo, era de produtos agrícolas, e o Senhor estabeleceu que deviam fazer parte daquilo que era a gratidão a Deus pela colheita que o povo tinha recebido. A oferta pacífica ou de gratidão era uma oferta voluntária, por gratidão ou louvor, e que visava fortalecer a comunhão do ofertante com Deus. Parte desta carne era partilhada com os sacerdotes e parte era comida pelos ofertantes em celebração, em festa. Então o que acontecia? É comum, esta oferta podia ser dada em qualquer momento. Se alguém estava grato a Deus por uma bênção, trazia uma oferta pacífica. Se alguém tinha tido uma vitória em alguma situação particular, trazia ao Senhor uma oferta pacífica. Nasceu um filho, trazia ao Senhor uma oferta pacífica. Ganhou um emprego, trazia ao Senhor uma oferta pacífica. Enfim, muitos motivos diferentes podiam servir. Também era comum que uma oferta pacífica fosse oferecida após o holocausto ou a oferta pelo pecado. Então a pessoa primeiro oferecia
uma oferta pelo seu pecado, e depois fazia uma oferta pacífica de gratidão a Deus pelo perdão. E eram situações ligeiramente diferentes. E desta maneira a pessoa agradecia a Deus e mostrava a sua satisfação. O facto da pessoa ter que partilhar da carne em celebração fazia parte daquilo que eram os sacrifícios conhecidos pela maioria dos povos. É baseado nisto que o apóstolo Paulo, depois lá em Coríntios, os irmãos que estão a frequentar o culto de domingo à noite sabem o que é que eu estou a falar, mencionava a respeito do sacrifício. Quando o povo de Corinto perguntava, podemos usar a carne dos sacrifícios pagãos? E Paulo dizia, não é uma boa ideia. Lembram-se do povo de Israel, quando sentava e participava da carne? Estava participando da carne num sacrifício que tinha a ver em comunhão com Deus. Vocês querem ter comunhão com Deus e com os demónios ao mesmo tempo? Não dá. Certo? Estava a falar deste tipo de oferta, usando este exemplo do Antigo Testamento. A oferta pelo pecado. Nós temos a descrição do capítulo 4 até o capítulo 7 de várias situações diferentes em que era preciso oferecer ofertas, ou seja, animais deviam ser sacrificados por causa do pecado. Qual é a diferença desta em relação ao holocausto? É que aqui estamos a falar de pecados específicos, concretos. O holocausto era trazido. A pessoa não precisava ter necessariamente consciência de um pecado claro. Trazia ao Senhor, sou pecador, trago ao Senhor este holocausto. Mas a oferta pelo pecado era específica. Quando a pessoa era tocada no seu coração e tinha sensibilidade a respeito de algo que tinha feito de errado, trazia ao Senhor uma oferta para fazer expiação pelo seu pecado. Então os irmãos, se lerem, vão ver que havia sacrifício pelo pecado dos sacerdotes, porque os sacerdotes também pecavam e também tinham que oferecer sacrifícios pelos seus pecados. Pelo pecado do povo, quando o povo pecava como povo, em geral, toda a nação errava. Pelo pecado dos príncipes, porque os líderes também tinham que fazer penitência. Pelo pecado individual. Pelo pecado oculto. O sacrifício pelo pecado oculto era o pecado escondido que ninguém sabia. E o indivíduo ia lá e fazia um sacrifício escondido também, um pecado oculto, não é? Porque ele, ao confessar o seu pecado, não o anunciava de forma alta. Por sacrilégio, e inclusive havia sacrifício por pecado de ignorância. Ou seja, se alguém sentia, vai ver que eu fiz alguma coisa errada, mas eu não sei muito bem o quê. Ou até porque a pessoa tinha feito algo por desconhecimento da lei. Olha, fizeste mal. Porquê? Porque a lei diz assim, mas eu não sabia. As nossas advogadas aqui sabem muito bem que isto não é desculpa, não é? Se alguém descumpre a lei porque diz que não sabia, tem que pagar. Tem ou não tem? Tem que pagar, não é? Fez o que não devia. Mas eu não sabia. Eu não sabia, mas devia saber, porque é a lei. E, portanto, se você não sabia, vai ter que pagar na mesma. E, portanto, se houvesse pecado por ignorância, também era preciso oferecer um sacrifício. Fosse voluntário ou involuntariamente, havia sacrifícios que eram oferecidos. Estes eram os sacrifícios, irmãos, e é curioso nós vemos isto. Quando estamos a falar sobre sacrifícios, nós precisamos lembrar que cada vez que um holocausto, que um sacrifício pelo pecado era levado à presença do Senhor, era um anúncio da salvação de Deus que um dia viria através de Jesus. Cada vez que o povo reconhecia que o pecado implicava em morte e que para poder ser perdoado era preciso que houvesse derramamento de pecado, que outro assumisse a minha morte, cada vez que o povo fazia isso em forma animal, anunciava que um dia Deus ia trazer o Salvador, que ia fazer o sacrifício uma vez por todas, sacrifício supremo, superior, completo, absoluto para toda a humanidade. Quando Jesus morreu na cruz, ele completou e fechou o ciclo do sistema sacrificial. É por isso que nós não temos aqui altares para fazer sacrifícios animais, certo? Os irmãos não veem sangue aqui no nosso púlpito, porque não é preciso. Os judeus não fazem sacrifícios hoje porque não têm o templo. Mas o verdadeiro judeu ortodoxo continua ansioso pelo dia em que o templo possa voltar a ser construído para voltarem a fazer os sacrifícios. Porque eles sentem que estão em falha pelo fato de não poderem fazê-lo. Nós entendemos que a cruz acabou com o sistema sacrificial porque o sistema apontava para a cruz. Ora, o sistema sacrificial tinha a ver com o cotidiano e o individual, ou seja, tinha a ver com o dia-a-dia de cada pessoa
e tinha a ver com a pessoa individualmente, ou seja, era uma questão minha com Deus. Quando eu tenho um problema, quando eu estou em dificuldade, quando eu tenho uma brecha na minha vida, quando eu preciso resolver a minha situação com Deus, eu preciso recorrer a um dos sacrifícios do sistema. E havia vários, como os irmãos viram. E um destes serve para resolver a minha situação com Deus. Estou em falha, apresento um sacrifício pelo pecado. De forma geral, eu sinto que preciso crescer na minha comunhão com Deus, apresento um holocausto. Estou grato ao Senhor por alguma coisa que recebi, faço uma oferta de pacífica, uma oferta de gratidão. Estou feliz pelos recursos que a terra nos promoveu, faço uma oferta de manjares. Havia circunstâncias para o indivíduo andar pessoalmente ligado a Deus. Mas e o povo como povo? E a nação como nação? Bem, se os sacrifícios serviam para o cotidiano e o individual, as festas de Deus serviam para a nação como nação, o povo como povo. E Deus então deu ao seu povo uma série de festas. Então vamos lá, só para os irmãos verem quão festeiro é o nosso Deus. Começava por uma festa semanal, todas as semanas havia festa. O Shabat é uma festa, irmãos, é uma celebração da família. Era uma festa familiar, uma vez por semana, implicava em repouso físico e emocional, mas também numa parte espiritual. Se os irmãos lerem, a lei apresenta duas razões para o Shabat, duas razões para o descanso, para o cessar. A palavra Shabat é um verbo e ela significa cessar, parar. As duas razões são-nos dadas em Êxodo e em Deuteronômio. Em Êxodo, a razão para o Shabat apresentado nos 10 mandamentos é: deves descansar no 7º dia, porque Deus descansou no 7º dia quando fez a criação. Ou seja, a primeira razão era a criação. A segunda razão era a redenção. Em Deuteronômio, quando Moisés repete a lei, ele diz: guardarão o dia de sábado, porque vocês foram escravos no Egito e o Senhor vos libertou. Irmãos, porquê que nós precisamos de um dia por semana para descanso? Duas razões: criação, redenção. Precisamos de um dia de semana por descanso porque Deus nos fez assim, irmãos. Tem a ver com a criação. Nós não somos máquinas. Nós não fomos feitos para trabalhar ininterruptamente. Podemos fazê-lo, não vamos viver muito tempo. Porque o homem foi feito assim, foi Deus que criou desta maneira. Então nós temos que respeitar aquilo que Deus estabeleceu. Mas temos que ter um dia separado para que possamos parar e meditar sobre a salvação. O dia de trabalho normal dificulta-nos isto. Estamos tão assoberbados a correr de um lado para o outro, a fazer a nossa vida, que chega ao fim do dia estamos cansados e muitas vezes nem voltamos a nossa mente para o Senhor. Então o Senhor providencia um dia por semana para que nós possamos parar e nos concentrar nele e naquilo que Ele fez por nós e naquilo que Ele quer fazer em nós. Então daí este dia de celebração. Se no sistema abraâmico ou na aliança abraâmica, na aliança que Deus deu a Abraão, havia uma marca clara para o povo de Israel, era uma marca física, era a circuncisão. Na aliança mosaica, aqui, na lei de Deus, a marca mais evidente de que este povo era um povo diferente era o sábado. Porque nenhum outro povo guardava um dia por semana. Os outros povos à volta de Israel muitas vezes achavam que os israelitas eram preguiçosos. Não trabalham. Um dia por semana para parar. Era só o que faltava, tem que trabalhar. Não, nós nesse dia não trabalhamos. E os israelitas são extremamente rigorosos nisto. Estávamos a conversar sobre isto outro dia na classe de casais e um irmão que esteve em Israel comentou um pormenor que eu achei interessantíssimo. Ele diz que no hotel em que estava, no dia de sábado, no Shabat, durante o Shabat judaico, o elevador do hotel estava programado para subir e descer, parando em cada andar, para que ninguém precisasse apertar o botão. Então, ele achou estranhíssimo, porque diz que o judeu chegou e parou na frente do elevador e ele achou assim, mas o homem não vai apertar o botão. Então, mas daqui a bocado o elevador chegou e abriu a porta e ele entrou no elevador e o elevador parou no primeiro, parou no segundo, parou no terceiro, parou no quarto, para que ele não tivesse que apertar no botão. Realmente apertar no botão é um trabalhão, irmãos, e portanto não se pode fazer. Isto é o outro extremo, certo? Isto é o extremo da guarda do sábado no Novo Testamento. No Antigo Testamento eles esqueceram-se disto. Mas pronto, vamos continuar, senão no nosso tempo não dá. A segunda festa, uma festa mensal, era a Lua Nova. Era celebrada no começo de cada mês lunar.
O mês lunar tem 29 ou 30 dias, é diferente do mês de acordo com a nossa contagem. E, portanto, no início de cada mês, no primeiro dia de cada mês, havia um dia de descanso, de celebração ao Senhor, com sacrifícios especiais e toca de trombeta. Era uma forma de agradecer a Deus por cada novo mês que começava, porque o ciclo estava a renovar-se cada vez que havia a mudança da lua. Páscoa, a primeira grande celebração do povo. Havia 3 grandes festas. Esta era a maior de todas, a mais importante. Era a festa que celebrava a libertação, a redenção, a salvação do povo. Como os irmãos já sabem, ela acontecia no primeiro mês do ano do calendário judaico, o mês de Abib, e acontecia no dia 14. Na noite de 14 para 15 era o dia em que se celebrava a Páscoa. Esta era uma celebração familiar, mas nacional. Ou seja, era uma festa para ser feita em família, mas todo o povo a fazia com todos os rigores, e quando havia o templo em Jerusalém, era uma das ocasiões em que todo o homem judeu deveria se deslocar a Jerusalém, podendo para participar da festa. Era uma grande celebração e continua até hoje o Peshat. Acabando a Páscoa, dia 14 para o dia 15, no dia 15 emendava. É que Deus, quando dá festa, irmãos, é assim, é da romba. E, portanto, logo a seguir tinha uma semana inteira de celebração, que era a semana da festa dos pães asmos. Era uma festa que durava 7 dias, ia do dia 15 até ao dia 21, logo a seguir à Páscoa, portanto, no dia seguinte, e que implicava na abstenção de fermento, ou seja, a família não podia ter nenhum tipo de fermento em casa, e mais uma vez era uma celebração familiar, mas que envolvia toda a nação. Ela acontecia naquilo que é para nós a transição de março e abril, mais ou menos na época de março, abril, tanto a Páscoa quanto a festa dos pães asmos. No meio desta celebração, normalmente no dia 16, a festa das primícias, que era a primeira celebração pela colheita, porque era início de algum tipo de colheita, e portanto celebrava-se estas colheitas e agradecia-se ao Senhor com ofertas de gratidão. Mais uma vez estamos a falar de uma celebração que acontecia no primeiro mês e que era repetida depois no terceiro mês, como os irmãos vão ver um bocadinho mais à frente, naquilo que é chamada a festa das colheitas. Esta para nós é mais conhecida como Pentecostes, festa das semanas, porque eram 7 semanas após a Páscoa. Daí que dá 7 vezes 7, 49 e 50. Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Era a festa das colheitas, aqui especificamente da colheita da cevada, e marcava a gratidão do povo a Deus pelas colheitas recolhidas. Esta era a segunda grande celebração do ano, o Pentecostes. Daí que os irmãos se lembram que quando o Espírito Santo desce no Pentecostes, ou seja, 50 dias depois da Páscoa em que Jesus morreu, o povo estava na cidade, ou seja, havia uma grande concentração de gente na cidade. Havia gente de todos os lados que tinham vindo, lembram-se? Tanto que quando eles vão anunciar o Evangelho, anunciam em várias línguas diferentes, porque havia gente de várias nacionalidades diferentes. Continuando, tem mais, os irmãos acham que acabou, mas não acabou. Depois tínhamos a festa das trombetas. Acontecia no 7º mês e era no primeiro dia do mês. Era uma festa que marcava o início de uma época de reflexão por parte do povo. Esta festa era conhecida como Rosh Hashanah e marcava o começo do mês que ia ter a grande festa da expiação nacional. Acontece no nosso período de setembro, outubro. Esta festa era seguida no 10º dia deste mês, portanto, o primeiro dia do 7º mês, a festa das trombetas, no 10º dia desse mês, 7º mês, mês de Tishri, então era o dia de expiação nacional. Este continua sendo um dia importantíssimo para o povo de Israel, é o Yom Kippur. Nós conhecemos o Yom Kippur porque os árabes aproveitaram este dia para iniciar uma guerra. É um dia em que tudo tem que parar em Israel. É muito mais severo ainda do que no Shabat comum, semanal. E eles aproveitaram nesta ocasião, sabendo que tudo estaria parado, inclusive a tropa, para poder atacar Israel. Não deu certo, como os irmãos sabem, a guerra terminou em 6 dias, o que foi certamente uma intervenção divina, numa coisa extraordinária. Este era um dia muito importante, irmãos, era o dia em que Israel, como Israel, parava para jejuar
e pedir perdão a Deus. Era uma celebração diferente, porque não envolvia comida, mas envolvia jejum. Era o único jejum obrigatório do ano para o povo. Todos deveriam jejuar durante o tempo do sol, portanto, enquanto o sol estivesse a brilhar. Caía na época de setembro, outubro, ou cai na época de setembro, outubro para nós.